um assunto que muita gente não gosta de tocar nesse tema. É um tabu, assim como outros tabus também que a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade. Mas nós vamos falar sobre o Dia Nacional hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre esse assunto, ninguém menos, ninguém mais do que o nosso querido Gilson Biondo, que é psicopedagogo, ele que sabe aí sabe comandar esses assuntos, ou esse assunto de forma muito bacana. Ele que foi conselheiro tutelar, tem uma bagagem, uma experiência muito grande e está aqui no nosso programa hoje para falar com a gente. Boa noite, Gilson. Boa noite, Adriano, boa noite, Rodolfo, a todos esses telespectadores aí do Giroplay, né? Grande jornal aí que tem feito a diferença. Agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, da importância desse tema, 18 de maio. Tá certo. E lembrando para você que está nos assistindo que nós estamos aqui no estúdio de máscara, porque a gente vem seguindo a recomendação aí do Ministério da Saúde, também é claro aqui da nossa direção do Giro SA. Então o Rodolfo, como participa aqui ao vivo no estúdio comigo, e hoje minha máscara tá que tá, porque ela tá aqui escorregando. Hoje você tá todo destronchado. Hoje eu tô todo destronchado, exatamente. Mas só para você que está em casa entender o porquê que nós estamos usando máscara aqui. Rodolfo Andrade começa então a entrevista com o Gilson Biondo sobre esse tema, né, super importante aí, complicado para ser discutido, mas que tem que ser discutido. Vamos lá, Rodolfo. Gilson, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Giroplay, edição noite. É uma honra tê-lo aqui para falar desse assunto que você conhece muito bem e de perto. A primeira pergunta que eu faço: por que 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil? Vamos lá. O dia 18 de maio, para falar do dia 18 de maio, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Em 18 de maio de 1973, uma garota, né, aproximadamente 6 anos, ela vai sair da escola e ela vai sair da escola e ela não chega em casa. E os pais vão procurá-la, né? Após alguns dias, vão encontrar o corpo da criança com diversos sinais de violência, de laceração. Tem ali, jogaram ácido no corpo da criança e tudo mais. Enfim, 18 de maio Então, isso lá na frente, houve uma grande discussão para que penalizasse esses abusadores, né? E como eles eram de famílias importantes, eles acabaram sendo soltos por um juiz e não se fez justiça. Depois de muitos anos, colocaram aí, então instituíram o dia 18 de maio como um dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual infantil. O nome dessa menina é Araceli. A Araceli, depois que isso aconteceu, né, a Constituição veio lá em 88, e em 1990, 13 de julho de 1990, então criaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo o direito e penalizando o único artigo de lei que nós temos que está lá, que a lei seja aplicada severamente, né? Uma punição severa contra o abuso de criança. Segundo o Ministério dos Direitos da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um dado que acabou de ser divulgado, durante 2019 foram 159 mil registros feitos por meio do Disque 100, que é o número para denúncias de violação de direitos humanos. Desse total, 11% se diz sobre a violência sexual, ou seja, 17 mil, Adriano, são de crianças vítimas de algum tipo de abuso, de abuso sexual, de violência sexual. Esse número é maior do que o do ano de 2018.
Ou seja, um número significativo, né, Gilson? E o que caracteriza a exploração, Gilson? Vamos definir então que é o dia do combate ao abuso e à exploração infantil. Vamos pelo abuso infantil. O que é abuso? Tem gente que pensa que abuso é a penetração na criança, né? Mas não é só isso. Abuso caracteriza-se por assédio, quando existem propostas, quando existem palavras que fica ali propondo para aquela criança, às vezes ameaçando ou oferecendo coisas. Também nesse tipo da verbal, né, que vai ficar falando coisas pornográficas para uma criança, incitando ela. Tem a parte do exibicionismo, também é caracterizado como abuso. Imagina que tem ali alguém na casa, um primo, um irmão, um pai, padrasto, avô, quem quer que seja, ele fica se insinuando, se exibindo nu, coisa do tipo. Você tem o voyeurismo, que é aquele que gosta, a criança não quer ser vista, mas aquela pessoa fica espiando a criança de alguma forma. Você tem assistir filme pornográfico na frente de uma criança caracterizado abuso, você fazer sexo na frente de uma criança caracterizado abuso, o toque é caracterizado abuso. Então não é só, tem gente que acha que abuso é só a tal da penetração, depois que, né, o ato consumado, mas não é. Tem a característica de abuso, ela envolve já todo o ambiente. E a exploração, como você perguntou, é a ideia daquela comercialização. Então você usa a criança para fins lucrativos, né? Então vou explorar essa criança, assim como tiveram muitos raptos, tiveram tráfico de crianças, de menores, de adolescentes em bordéis, enfim, e tudo mais. É tão sério a parte da exploração que nós temos aí o turismo brasileiro, né, antes da pandemia, nós tínhamos aí, no último ano nós tivemos um aumento de 22%, né? Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e o Paraná eram os mais problemáticos, porque você encontrava meninas por R$2. E nos extremos tinha crianças, mães que vendiam seus filhos por 50 centavos para subir na boleia de um caminhão, né? E aí a gente está falando de menino e de menina. Então é bem cruel isso. A diferença é essa, de abuso para exploração. Gilson, por exemplo... Posso fazer um adendo? Pode. Dentro disso que você falou, Gilson, dessa questão aí da exploração, a maioria dos casos, claro, a gente pode enquadrar também aqui as cidades, as grandes cidades, mas falando aí em interior ou aquelas cidades mais afastadas, isso tem a ver muito com a pobreza, com a falta aí de estrutura familiar. Então acaba acontecendo com mais frequência essa questão aí, que você mesmo disse que as mães acabam, né, vendendo seus filhos aí por esse valor. O que mais enquadra nessa questão é a dificuldade financeira, é uma vida precária? Na parte de exploração é isso, é a facilidade, né? Tanto a pessoa que adquire, né, o que vai pagar por isso, tanto a pessoa que vai vender. Então, é confortável para eles, ou talvez a necessidade, fazer daquilo uma tarefa um pouco mais fácil, né? Como se a criança fosse um objeto. Mas eu fui conselheiro tutelar durante 4 anos, é importante falar isso, né? E trabalho com crianças há muito tempo. Então, quando você pega uma situação dessa, como eu já peguei diversos casos, você vê que a criança, ela não entende o que está acontecendo. Porque o pai, no caso do abuso, por exemplo, o pai, o padrasto, o avô e tal, ele trata aquilo, ele faz com que a criança sinta aquilo como se fosse natural. Então a criança cresce entendendo que aquilo agrada ao meu pai, aquilo é certo. E no interior, como não agora, né, que nós temos, a informação chega, mas antes, há alguns anos atrás, a informação não chegava, né? Então não existia uma forma de denúncia, não existia um canal, não existia a quem recorrer. Eu tenho que me submeter, porque se eu não fizer, a minha mãe vai me bater, meu pai não vai deixar eu comer, então eu tenho que levar o dinheiro para casa, eu tenho que agradar o meu pai, eu tenho...
era uma situação bem difícil. Não estou dizendo que hoje não seja. Tá certo. Mas era pior. Gilson, esses fatos, geralmente, eu estava pesquisando aqui, eu tinha até deixado separado, acabei esquecendo que é um percentual muito alto de que onde se ocorrem mais esses tipos de crimes são dentro dos lares e por parentes, é isso mesmo? É isso, ó. A cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. 87% desses casos acontece dentro da própria casa, né? Eu peguei, na minha época de conselheiro, eu fui atender um chamado, cheguei no hospital, era uma criança de 5 anos, que tinha sido abusada pela segunda vez. A primeira, pelo avô, quando ela tinha 3 anos. E agora, com 5 anos, pelo bisavô de 80 anos. Então, é muito difícil, porque essa criança, onde ela entende que é um lugar de segurança para ela, é o lugar que ela está mais sofrendo, é o lugar que ela mais corre riscos, é um lugar que ela mais está passando uma grande perturbação, no fim das contas. Então, a cada 5 crianças, uma sofre abuso, e somente a cada 20 casos de abuso, um faz a denúncia, porque não sabe como denunciar. Ou seja, os dados que foram passados, né, que a cada hora 5 casos são registrados e 129 acontece, 129 casos por hora acontece, né, de violência, negligência e abuso, são registrados no caso do Disque 100, os que chegam, né? Então o número é muito maior. Esse número é nível Brasil, Gilson? É nível Brasil. Tá. Mas o número é muito maior, porque quando nós estamos falando de denúncia, tem muitas mães que eu me deparei não quiseram fazer a denúncia. Porque ela disse assim, mas aonde eu vou morar? Para onde eu vou? Então é melhor, por conveniência, deixa a criança como brinquedo do pai, eu finjo que não vejo e está tudo certo, deixa acontecer. Porque aí ela garante o pão de cada dia, aquela coisa toda. Sabendo que nós temos muitos órgãos de garantia de direito, de proteção à vítima de violência, principalmente da mulher, crianças, enfim, tem que colocar essa criança, essa família num lugar seguro, né? Mas o número é maior. Gilson, nesse contexto todo, as instituições funcionam de fato? Se nós tivéssemos uma vontade política, seria muito melhor. Quando criaram o Conselho Tutelar, um órgão garantidor de direito. Você não tem outro órgão garantidor de direito dentro da criança e do adolescente. Você tem outros órgãos, né? Mas o garantidor de direito mesmo é o Conselho Tutelar. Por isso que ele tem 2 poderes, o de requisitar e o de peticionar. Ele faz uma requisição do serviço, quer seja da saúde, quer seja da educação, aonde quer que seja. Se ele não for atendido, ele faz uma petição. E aí, quando chega na promotoria, a promotoria vai cobrar a efetivação de direitos dessa criança. Então, quando nós estamos falando de Conselho Tutelar, quem quer alguém peticionando, né? Infelizmente, o Conselho Tutelar, ele teve um agravante ao longo do tempo. Ele não é escolhido por competência, ele é escolhido por popularidade. Então, se o cara é popular na cidade dele, ele consegue entrar no Conselho Tutelar. Mas isso não garante que ele seja um defensor da causa. Então, o CONANDA sugere a cada 100 mil habitantes um Conselho Tutelar na cidade. E, por exemplo, a cidade de Osasco tem quase 1 milhão de habitantes, certo? Se você for me corrigir pelo censo aí, vai dizer que é 800 mil. Mas isso é muitos anos atrás, né? Eu vou falar de 800. Nós deveríamos ter 8 conselhos tutelares na cidade. Era possível isso acontecer? Sim, era possível acontecer. Mas é uma questão de vontade política. E eu não estou falando da atual gestão, eu estou falando ao longo do tempo, né? E pode entrar uma próxima gestão que não tenha um olhar para isso. Mas era muito importante que se tivesse isso para que você consiga atender a demanda. O que não supre 3 conselhos tutelares, são 5 conselheiros em cada um para trabalhar 24 horas. Como é que você atende 800 mil habitantes, 1 milhão? Ô Gilson, você deu aí esses dados, por isso que eu perguntei se é a nível Brasil. Você foi conselheiro tutelar aqui da cidade de Osasco, para quem está nos assistindo, né?
o jornal Giro SA, que é um jornal aqui da região oeste da Grande São Paulo, compõe 11 cidades aqui da nossa região, e a sede do Giro fica aqui na cidade de Osasco. Você foi conselheiro tutelar aqui na cidade de Osasco, né, durante 4 anos, como você mesmo disse. Quais são esses dados aqui na nossa cidade, Gilson? Olha, toda semana não tem um dado real, porque o sistema é muito falho, né? Existe um sistema, mas ele ainda não está em atividade, porque a internet é ruim, é tudo muito sucateado, na verdade, né? Na verdade, eu não estou fazendo aqui uma denúncia, não trabalho mais no conselho, claro, né? Hoje eu estou numa outra área. Mas eu entendo, assim... Mas você passou por lá e você conhece as dificuldades. Não é questão de ser denúncia ou não, eu acho que você tem que falar quais são as dificuldades que são encontradas lá, né? Não é... Então pode ficar tranquilo e pode falar, sim. Hoje você tem a dificuldade de ter um carro só. Você tem a dificuldade de ter um carro, você tem a dificuldade de não ter um computador, porque eu saí de lá, meu computador estava quebrado, não tinha uma reposição, né? Eu fiquei sem computador, eu usava um notebook que eu tinha, um netbook que eu deixava lá, e eu tinha que copiar um pendrive, levar para um outro computador para poder fazer uma impressão, e tudo. Então é muito difícil. Hoje você tem dificuldade do carro, você tem dificuldade de equipamento, você tem dificuldade, né, de atendimento. Então, vamos lá. Uma criança que sofre maus tratos, violência, como é que ela vai refletir no futuro? Ela vai refletir no futuro de diversas formas. Vou dar alguns exemplos para vocês para ficar bem claro. Quando você pega uma criança numa escola que ela xinga o professor, está quebrando tudo, que ela está na drogadição, que a criança não quer estudar, essa criança é má. Ela nasceu assim? A criança nasceu com uma arma na mão? Não. Ela é uma cópia daquilo que ela vive. Exatamente uma cópia daquilo que ela vive. Então uma criança, eu não estou justificando a violência de ninguém, nem uma criança mal criada. O problema é que ela é o reflexo dos pais. Ou ela é reflexo daquilo que ela vive. Então, quais são os problemas? Imagina uma criança que é abusada pelo seu pai desde 1 ano de idade. Aí ela atinge os 9 anos de idade, ela já está revoltada com aquilo. Quando ela fizer 12 anos, meu irmão, ninguém segura essa criança. Porque ela se revoltou com o mundo e ninguém a ajudou, né? Ela olha aquelas músicas daquelas bandas de rap, né? Que fala que vê o cara ali, o menino brincando na calçada, o pai lavando o carro, aí ele olha para a condição dele e não vê nada daquilo. Ele só vê violência, abuso do seu corpo, enfim. E essa criança cresce de uma forma que ela vai procurar um refúgio. Então ela procura as drogas, evasão escolar, alto índice de repetência, uma criança violenta. Você pega essas crianças, a maior parte dela, não estou dizendo que isso é total, mas a maior parte dela sofreu abuso na sua infância, ou algum tipo de violência. Porque para chegar ao abuso, essa criança já sofreu todo tipo de violência. Então quando você pensa nisso, na cidade, como é que nós precisamos pensar num todo em relação a como gerenciar esses problemas, o que é muito difícil, porque você não tem psicólogo na rede, você tem dificuldade para fazer o encaminhamento, você tem dificuldade para fazer o atendimento de um psiquiatra, ainda sendo prioridade absoluta. Tem muitos contras ainda. Rodolfo? Então são cenários totalmente complexos, né? O órgão que deveria ser um garantidor de proteção não dá assistência a esse outro órgão que é importante, que é o Conselho Tutelar, enfim. Então, vive-se, né, Gilson, infelizmente, de mera aparência, né, o Conselho Tutelar, né? É um cumpridor que ele é um braço direito do Ministério Público da Criança, da Infância e da Juventude, né? E o órgão público finge, Adriano, mesmo com todos os suporte que se dá por meio dos ministérios, por meio de emendas, enfim, para a reestruturação, mas se vê que não funciona, né? E como é que você vai fazer com um órgão que não funciona? Pois é. Vai acontecer isso, cada vez mais aumentando o número de violência contra a criança, de violência contra a juventude, enfim. Então são cenários
catastróficos como a pandemia. Porque o futuro do nosso país está na mão dessas pessoas. Quem são essas pessoas? É a criança e o adolescente, que no futuro serão os nossos gestores, que serão os donos das empresas, enfim. Isso quando a gente fala, quando a gente está falando aqui do abuso sexual, né, em casa, cometido aí pelo pai, pela mãe, tio, tia, enfim, pelos parentes. Agora, padrasto, né? Padrasto, enfim. Agora, quando a gente fala em exploração sexual, e aí não sou eu que estou dizendo isso, quantas vezes a gente viu a mídia noticiar que poderosos, pessoas da alta cúpula, gente que deveria estar zelando pela vida dessas crianças, desses adolescentes, são os primeiros a usar e a explorar essas crianças. A gente já viu isso tantas vezes nas grandes mídias, seja rádio, emissoras de TV, jornal impresso, revistas. Quantas denúncias nós já não vimos e já denunciamos de pessoas que deveriam cuidar, zelar, criar leis, dar condições para que isso não acontecesse, e eles são os primeiros a fazer aquela questão do falso moralismo, né? Viver de aparências, aquelas pessoas que dizem uma coisa, mas na realidade fazem outras, e daí por diante. E você vê, Adriano, nessa nossa área, você pega, por exemplo, vamos falar aqui de Osasco. Nós temos duas grandes emissoras de televisão. Sim. O Gilson acompanhou alguns casos que o Conselho Tutelar, se eu não me engano, foi chamado para o caso envolvendo artistas mirins. Você acha que a televisão faz exploração infantil contra os atores mirins? Mas o juiz vai em cima da televisão, mas não vai atrás do pai, desse ciclo que o Gilson falou, que explora sexualmente. Exatamente. Aí pune, aí tem que tirar a criança do ar. É óbvio, a emissora se preocupa, assim, não vou aqui fazer defesa, a emissora se preocupa com a educação da criança. Claro. Coisa que o abusador sexual muitas vezes tira, né, Gilson, para não ter o contato com o mundo externo, para não apontar que está sendo aliciada, não é isso? Ô Gilson, tem aqui uma pergunta, vou fazer ela agora para não esquecer, da Noêmia. Ela faz o seguinte: se a mãe não faz a denúncia, ela pode ser considerada conivente? Qualquer pessoa. Aliás, olha, deixa eu falar aqui, o Gilson... pode falar, Gilson, perdão. Não, pode aí, desculpa, depois eu falo. O Gilson disse aqui que tem muitas mães que sabem e acabam acobertando e falando: mas eu vou para onde eu vou morar, o que eu vou comer, então faz vista grossa. Olha, uma mãe ou um pai que sabe que o filho é abusado e não faz nada, vai me desculpar. Pode ser o motivo que for, pode ser o que for, não me desce. Não, desculpa. Não é justificável. Exatamente. Não dá. Não vem com desculpa, porque não tem como aceitar. Argumento nenhum. Não é aceitável, Adriano, porque a própria natureza mostra. E quem deveria cuidar? Os elefantes, olha os leões. As leoas protegem os seus leõezinhos com unhas e dentes na natureza. Olha o exemplo. Tem coisa mais natural, mais certo do que a natureza? Se o pai está fazendo uma desgraça dessa com a criança e a mãe sabe, a mãe tem que dar um jeito de resolver e vice-versa. Jamais acobertar. Gilson, o que você ia falar? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem taxativo nisso, né? Que a lei... Essa responsabilidade é de todos, né? É da família, da sociedade em geral, do poder público, é de todo mundo. Então, se uma mãe não... por ação ou omissão, a lei diz, né? Então, se uma mãe omite isso, ela responde civil e criminalmente, né? Agora, toda essa situação aí, ela vai trazer muitos agravos para uma criança, né? E é isso que é preocupante, quando a gente tem que se preocupar com a criança. O abusador, no caso, nós vemos uma falha muito grande na lei. As punições deveriam ser aplicadas mais severamente, e não são. Então, isso continua acontecendo e cada vez acontece mais. No entanto, a preocupação de um conselheiro, por exemplo, eu que trabalho na garantia de direito da criança, e continuo trabalhando ainda, né, por família,
eu tenho que pensar que essa criança tem que estar num lugar seguro, né? Num lugar, num ambiente favorável ao seu crescimento, tanto intelectual, moral, emocional, enfim, em todas as esferas aí. Ô Gilson, o que às vezes não acontece. Eu vou fazer para você duas perguntas em uma só, porque a gente está estourando o tempo. Como identificar, né, que uma criança sofre abuso e como ajudar essas crianças? Tá bom. Vamos lá. Como é que você... Formas simples e práticas do dia a dia para você identificar isso. Primeiro, conversando com a criança. Você pode fazer ali uma brincadeira com a criança, sabe aquela brincadeira assim de... Pode ter 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha, vamos lá, vou contar uma história para vocês de muita felicidade para mim, tal. E você conta uma história de felicidade e depois você aplica a história que você contou e diz assim para todo mundo, ó, vamos fazer o seguinte, vocês entenderam a minha história? Vamos, agora cada um vai desenhar aquilo que te deixa mais feliz. Aí você vai lá e faz um desenho de felicidade. Aí você conta uma história muito triste. E aí diz para todo mundo, olha, eu quero que você desenhe aquilo que te deixa muito triste. E depois aplica o medo. Uma história de medo. Agora eu quero que você desenhe aquilo que te traz muito medo. Os desenhos podem falar muito, muito mesmo, né? E aí você leva para um profissional, um psicólogo. O segundo ponto que você pode fazer é brincar com a criança, principalmente meninas. Dá uma boneca e diz para ela que ela é a mamãe da criança. E fique observando como ela vai tratar a boneca. O jeito que ela tratar a boneca é o jeito que ela é tratada em casa. Uma criança que tem muito medo, uma criança que se isola, que está ela sente algum desconforto na presença de um adulto, né? Uma criança que tem hematomas não pode ser ignorada. Uma criança com muita tristeza, de repente, a criança que era feliz e agora é toda, né? Então isso tudo você tem que prestar muita atenção. E para você conseguir fazer uma denúncia, você faz pelo Disque 100, Adriano, o Rodolfo. O Disque 100 é um canal bem bacana, não é fácil, né? Porque existem muitas denúncias, tem que ter paciência e querer muito ajudar uma criança. Se você vê uma criança sofrendo, por exemplo, o caso de um professor, leve essa criança até uma delegacia, chame a GCM. Com o caso, né, do isolamento, isso aumentou muito o número. Você imagina que essa criança, o maior medo de uma criança era ver o pai chegando. Não era do bicho-papão, do guarda-roupa, não era debaixo da cama, né? Não é do Chuck, não é é do pai quando chega em casa. E agora essa criança tem que conviver 24 horas apanhando desse pai, né? Então essa criança passa o maior terror da vida. Se você é um vizinho e ouviu alguma coisa, tem uma suspeita, faz 190. Mas o órgão que eu digo, faça 100, é o número 100. Disca 100, espera na linha e passa todas as coordenadas. Agora, a solução para isso seria 2 formas, para encerrar aqui a minha fala. De 2 formas. Primeiro, eu até propus isso para o prefeito, né, pro Rogério Lins. Criar uma secretaria, né, direcionada à criança e ao adolescente. Criança e adolescente, né? Se você tem uma secretaria trabalhando direto para isso, você teria muito resoluções de problemas com vagas em creche, com garantia de direito, com violência, com abuso, enfim. E a outra, não adianta, eu vivo falando isso, vê se não tem sentido. Não adianta fazer campanhas de 18 de maio, só em 18 de maio. Não adianta fazer campanhas para adultos. O que tem que conscientizar é a criança. A criança que tem que entender que está sendo abusada e ela pode se livrar daquilo. Se o adulto, se nós explicamos para o abusador, ele ouve e fala, tá tudo certo. Então, nós precisamos criar ações para as crianças receberem essa informação. Aí seria um avanço significativo. Espero ter contribuído com vocês aí. Que isso, claro. Nós que agradecemos bastante. Gilson. Tem alguma informação, Gilson, que você gostaria de passar, que a gente não abordou, que você julga importante? Bom, essas pessoas que de repente estão ainda aí, esse é um apelo, né? Na verdade. As pessoas que estão aí vivendo por isso, né?
Imagina que tem uma adolescente em casa hoje, e você conhece a sua sobrinha, e ela sofre diversos xingamentos. Eu não estou falando de agressão física, estou falando da psicológica. Cara, é a pior agressão que tem, porque para identificá-la é muito ruim. Precisa de muitos especialistas, de uma palavra clara também, né, de provas. Se você conhece uma criança que está sofrendo gritos, que sofre maus tratos, violência, negligência, que é abusada, faça uma denúncia, salve essa criança. Essa criança precisa de nós, precisa daqueles que ouvem. E não dá para se calar diante de uma situação dessa, né? Esse número tem que ser reduzido, tem que ser trabalhado. E eu espero que após pandemia, né, que vai ser muito difícil, essas identificações, né, nós consigamos avançar aí em muitos quesitos aí, direcionados à família, criança e adolescente. Mas eu acho que é isso aí, tá bem completo pelo tempo que nós temos, e eu acho que as pessoas foram munidas aí de informação. Tá certo, Gilson. A gente quer agradecer demais aí a sua participação, falando sobre esse tema. E os nossos canais aqui estão sempre abertos para você trazer esse e outros temas aí, polêmicos ou não, mas de interesse público, principalmente no que diz respeito à paz, à criança, né? A vida em casal, que é o que você também entende aí e domina esses assuntos como ninguém. Então a gente que agradece aqui a sua participação. Muito obrigado mesmo e uma boa noite para você. Eu queria agradecer essa oportunidade, deixar um abraço para todo mundo aí, tá bom? Que vocês tenham muito sucesso e agradecer, né? Porque tem levado todo tipo de informação para a nossa cidade, para as pessoas que de perto e de longe assistem aí o Giroplay e leem, né? Já é uma tradição na cidade ler as notícias que o Giro tem proposto aí, né, os temas tão significativos. Obrigado de coração, sucesso para vocês, beijo, Deus abençoe. Amém. Obrigado pela participação. Até a próxima.